Tem. Pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia, e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem amar o dinheiro, jamais dele fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Tá tudo certo aí, né? Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que ver com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Gente, parece que está tendo uma crise aí, tá sem vídeo para um, som para outros. Tá tudo certo? Escreve aí, tá tudo certo. Não guarde a riqueza para você, que isso aí é para o seu próprio dano. Tem que soltar ela, moço. Energia de troca, tem que fluir. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim no tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Isso aqui é interessante saber. As pessoas não sabem disso. Não sabem, elas acham que vão levar alguma coisa aqui da terra. Vem pelado e vai voltar pelado. Assim que também, isto é um grave mal que, justamente como veio, assim há de ir. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, enfermidade e furor. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riqueza e bens, ele deu poder para delas comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho. E isto é um dom de Deus, que não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu corações. Eclesiastes. A gente acabou de terminar os 5. Amanhã nós vamos para os 6. É simples. Tudo é vaidade do seu coração. Todas as coisas. E o que você precisa todo dia é ter um coração simples. Cada dia. Cada dia. Porque se você deixar a vaidade governar a sua vida, você tem a vaidade. Você tem inveja, você tem um monte de coisa. O negócio é o que saber. É saber como converter isso. Tá? Vamos fazer o boot aqui. Vamos nessa. Vai ficando de pé pra gente fazer um boot cerebral. Vamos lá. Fica de pé. Mãozinha aqui assim na cintura. Abre as pernas. Ergue a cabeça, enche o pulmão. Respira. Eu ativo o meu espírito, renovando a minha identidade, renovando o meu propósito, assim como as misericórdias do Senhor
se renova a cada manhã. Eu renovo agora o meu espírito diante do Senhor. Renovo o meu relacionamento, o meu propósito. Respira. A minha alma, que está submissa à direção do meu espírito, governa sobre todas as coisas. Governa sobre as minhas vontades, sobre as minhas emoções, domina no tempo. Inclusive, governa sobre o meu corpo. Meu corpo foi criado para desfrutar do melhor dessa terra, cumprir o meu propósito. O propósito que o Senhor colocou no meu coração. Eu não abro mão desse corpo, desfrutar de tudo que é bom, no propósito, andando debaixo da governança da minha alma andando debaixo da direção do meu espírito com intimidade com o Espírito de Deus. Chegou mais um dia de tocar terror na terra. Nessa hora, você fala alguma coisa sua, tipo, precisa receber um dinheiro, precisa de vender mais, precisa fazer alguma coisa. O que você precisa, o que você vai fazer? Você vai falar a sua frase, tá? Silvana Maria Amaral. Bom dia, Pablo. Sou do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Ministério da Justiça. Estou à disposição se precisar de ajuda no combate à pirataria no e-commerce, streaming e conteúdo audiovisual. Quero demais, Silvana. Quero ajuda demais. Sueli, Titi, tem gente que não vem te assistir porque fala que você é arrogante. Você acha que Deus está trabalhando isso em você? Na verdade, o dia que você descobrir que a arrogância é um defeito de guerra, aí vai acontecer uma coisa muito forte. Você vai usar na guerra. E nos dias de paz você não usa, tá? Agora, eu tô prontinho se Deus quer trabalhar qualquer coisa em mim. O negócio é que essa pessoa falou isso porque a desculpa boa que ela tem de não acordar. Porque a maioria de vocês aqui não gostava de mim. A maioria não curtia e vê que dá resultado. E aí começa a seguir. Eu queria saber quem é arrogante que tem um temor que eu tenho de Deus vivo. Qual arrogante que tem humildade de chegar nele todo dia? De ter o coração contrito, de ser alguém que transborda. Eu não conheço nenhuma arrogância assim. Agora, uma coisa eu tenho autoridade, eu tenho identidade, eu tenho posicionamento, eu tenho presença de comando. E esse povinho que é fracote na vida não aguenta ver alguém que tem identidade plena, que é pleno nas 12 áreas da vida, que é alguém determinista, resoluto, enfático, que tem resultado em tudo que põe a mão, né? Eu lamento, né? Porque eu não vou rebaixar a minha patente para agradar os mimizentos. Então, o que Deus quiser trabalhar, sonda-me, usa-me, quebranta-me, enche-me. Eu estou tranquilo, tá? O negócio é que a sociedade ela foi programada para não ver ninguém governando nada. Só quem tem cargo público ou concursado, né? Ó, o juiz, ó, o prefeito. O negócio é que eu tenho mais pressão do que qualquer um concursado do Brasil, presidente da República, que é eleito pelo povo. Quem se quiser, eu tenho maior autoridade de todos eles. Por quê? Porque eu governo a minha vida. Então é o seguinte, se Deus está afim de trabalhar nisso, eu estou pronto para tudo que ele quiser. Agora, ele me chamou para aguentar a pressão que ele escreveu, arrogante acordando nessa hora para ensinar? Pois é. Arrogante, ele tem um sinal. Ele não se curva diante de alguém maior que ele. Eu me curvo todo dia. Bom dia, Bruno Correia. Hoje é aniversário do meu noivo, Cláudio Felipe. Obrigado por nos ajudar na transformação de nossas vidas. Deus abençoe você e sua família. Não tem como, arrogante não ajuda ninguém, moço. Então vamos nessa. Ó, eu não gostava de você, Pablito. Fui impulsionado a saber quem era esse tal cara aí. Não sabe nada ainda sobre ele. Quando ficar mais próximo, você vai ver. Vamos nessa. Faça um excepcional dia. Eu nunca vi soldado gostar de general. Nunca vi.
Fala isso pra pessoa. Fala, o arrogante lá falou assim que você é soldado, tá? E soldado não gosta de general. E segunda coisa, eu não fui chamado para ajudar soldado. Eu sou formador de líderes dos líderes. Tá? É um problema. Ninguém gosta disso. Avião pulverizador que voa abaixo não gosta de jato, morre de inveja. Então tá tudo certo. E o segredo é cada um realmente cuidar da sua própria vida. Né? É arrogante. Arrogante é quem tem a capacidade de assistir uma live dessa e não dá conta de dar um like, não dá conta de fazer nada. Isso é arrogância. Vambora, gente. Vamos nessa. Eu vou começar a falar dos princípios. E os princípios vão mexer muito com você. Adriele e Mariana. Manda um oi para o meu amigo Eleuberto Delgado da Silva, que aceitou o convite hoje pela primeira vez. Quem é que está a primeira vez aqui? Quem é a primeira vez escreveu um V? Mas o soldado não se transforma em general? Será que dá? Claro que dá. Eu era soldado. O Ronaldo Souza falou um negócio bom aí, ó. Quem é hahaha não é mimimi. A turma do mimimi, na hora que vê que essa turma aqui é do hahaha, já enlouquece. Olha lá, primeira vez. Todo dia tem gente, primeira vez, é interessante. Mentoria que eu peguei no peixe, chamada direito. Olha aí, ó, Mário Fernandes. Vamos nessa. Princípio versus regra, é o que a gente vai falar hoje. E as tarefas? Eu tenho que cumprir a meta e não teve. Rapaz, eu não tinha visto, não mexi muito no celular, não vi. Perdoa o Titi vai mandar, tá? Vai mandar a tarefa para vocês hoje, na hora que terminar aqui. O que são princípios? Princípios são tudo que são fundamentos de algo. Anota assim, ó, princípio é igual a fundamento. Várias pessoas vão discutir a Bíblia, isso aqui. O que você acha disso aqui? Se você é calvino ou arminiano, eu falo, isso é fundamento de fé? Ou isso é telhado e janela? Telhado, só para saber sua direção. Eu não encontrei nem calvino, nem arminiano, nem nada desse povo. Nem João, nem Calvino, não. Não quero saber desse negócio de dicotomia. Por quê? Porque isso é uma regra para dividir grupo. Qual que é a obra de alguém que quer separar um povo? Criar dicotomia para enfraquecer aquele povo. Ou cria dicotomia na família. O que é dicotomia? Dicotomia é quando eu dou duas opções ruins para você escolher a menos pior. Só que aí tudo que é dicotômico, que a gente era para ter unidade, a gente já cria divisão. Então os caras falam, você é arminiano, você é calvinista? Não interessa. Eu nunca respondi essa pergunta. Nunca, 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 nunca. Eu lembro quando eu cursava teologia, e a briga era, mas você tem que ter uma posição. Minha posição é, não encontrei esses caras na Bíblia, então isso não é fundamento de fé. O que não é fundamento para mim não interessa. Não interessa mesmo. Vou explicar a diferença de fundamento e de axiologia. Várias vertentes na Bíblia falam que você perde a salvação. E outras falam que você não perde de jeito nenhum. Uma vez salvo, você não vai perder de jeito nenhum. Entre perder e ganhar, qual que é a lógica? É, de novo, outra divisão no meio do povo, que é o povo de Deus. Uns falam que perde, outros falam que não perde. Os que falam que perde, fica doidinho, morrendo de medo de perder a salvação. Todo dia eles acham que vai ser cancelado o prêmio da Mega Sena deles. Os que não perdem, viram a libertinagem violenta. Resumindo, você que acha que perde, é isso que eu quero que você entenda o que é fundamento. Você acha que perde, cuida todo dia para você não perder. Você que acha que perde, que não perde, cuida todo dia para você ser pleno naquele dia. Senão você vai esquecer. Mas de todo caso, o fundamento é Cristo, o sangue dele, o sacrifício dele é que te desviou do inferno. Isso é o fundamento. Quando eu tenho um fundamento, eu não tenho que ficar perguntando qual janela que você quer, isso é problema seu, tá? Isso é problema seu. E o negócio é que as pessoas elas não focam no fundamento, elas focam em discussões triviais. Eu não entro nisso. Quando eu vejo que a regra de não sei quem é igual esse negócio aí da máscara, eu sei que a população ocidental tá linda, não tinha visto, vocês estão de gente tão educada, usando as máscaras e tudo.
Mas se realmente fosse algo impressionante que tinha que fazer, tinha um decreto escrito assim, ó, é obrigatório fazer. E mesmo tendo o decreto, tem a multa. Isso mesmo assim é uma regra, não é um princípio. E aí você fala, você está querendo incentivar a gente? Não, você não entendeu. Faça o que tu queres, moço. Só lembra de amar o quê? A Deus. Eu tô falando de mim. Não faz sentido nenhuma pessoa usar uma máscara o tempo inteiro quando ela está saindo. Ou monóxido, acho que é monóxido. Ou dióxido, eu não sei qual dos dois. Eu sei que isso que você está respirando dentro da máscara volta para o seu sistema sanguíneo e baixa a sua imunidade. E aí, sabe o que é a parada? A parada é simples, ninguém pensa nisso. E a pessoa está lá, tem gente andando de bicicleta com máscara, não faz sentido uma besteira dessa, mas é uma regra, certo? Aí alguém fala, mas aí tá morrendo um monte de gente, o moço tá morrendo desde o Éden. Ao invés de passar máscara, tinha que ensinar o povo a fazer um shot e aumentar a imunidade. Só que aí o que acontece? As pessoas, elas parecem boi. Manda fazer as coisas, faz, ninguém pensa, ninguém pesquisa, ninguém faz nada. Mas tá tudo certo. Dióxido de carbono, né? Só que se a pessoa quer usar, quem sou eu para falar alguma coisa para ela? Ontem eu fui entrar num apartamento que é meu, o cara falou, você vai ter que usar máscara. Eu falei, não vou usar, não. Ele falou que você vai ganhar uma multa. Eu falei, então anota meu nome aí e dá a multa. Alguém, Pablo, que isso? Isso é uma rebelião. Não, não é não. É porque toda regra, anota aí, tem uma multa. Alguém está falando a máscara protege. Amigo, o dia que você for entender de controle social, aí você vai entender o que está acontecendo no mundo. Isso aqui é um ensaio, tá? Não é o que vocês estão pensando. Isso aqui é um ensaio do que tá acontecendo, do que vai acontecer no mundo. Realmente, essa galera toda está sendo doutrinada para seguir trilhos, tá? Quem voa nos ares tem liberdade. Quem voa, quem anda num trilho não tem. Então anota o código aí. Se você, eu não estou querendo te ofender, eu sei que gosta de usar máscara, sei que assiste televisão e tá tudo certo, pode colocar. Eu tô assustado, não vou mentir pra você não. Eu tô assustado de ver tanto de gente usando máscara. Na cidade onde eu nasci, eu assustei, lá em Goiânia. Onde eu fui, todo mundo de máscara. Eu nunca vi ninguém doutrinado dessa forma. Nunca vi. Não, nunca vi. Eu peguei o Covid e fiz questão de pegar, porque eu, né, fui aprofundar e vi que, preliminarmente, quando você pega uma vez, não pega de novo. Mas parece que tem gente pegando, mas ninguém sabe. Agora acabaram as doenças tudo. Deixa eu contar um segredo pra você. Acabaram as doenças tudo. Ninguém mais pega dengue, ninguém pega nada agora. Nada. Acabaram, suspenderam todas as doenças, todo mundo vai estar com Covid. Isso é mentira. Vou te dar um dado aqui para você falar assim, pá, mas não é possível. Primeiro dia que eu estou assistindo você, eu estou vendo você falar uma besteira dessa. Então escuta. De maio a março e maio. 2 meses. Não, de começo de março até metade de maio. Morreram 160 mil pessoas nesse ano. 160 mil. Morreram pessoas, segundo dados do cartorário brasileiro, dos cartórios. No ano passado, no mesmo período, morreu mais de 180. 20 mil a mais no ano passado. Morreu menos gente esse ano. E o alarde tá morrendo todo mundo. Deixa eu te contar, você não ouviu. Morreu 20 mil pessoas a menos de março a maio. Eu não vi os dados de junho e julho que tá rolando agora. E aí o que acontece? Uma coisa muito simples. Tá morrendo menos gente, porque o povo tá ficando em casa, tá tendo acidente, tá tendo um monte de coisa. Só que um monte de gente que era para estar descobrindo câncer não tá conseguindo ir para o hospital, não tá conseguindo fazer um monte de coisa e vai morrer também. O negócio é o seguinte, desde que o pecado começou a gerar morte, as pessoas não conseguem ter controle mais sobre a vida. Mas o que a gente tinha que ensinar as pessoas era serem livres e elas cuidarem delas, e não o Estado ter que cuidar delas. Tá? Então, é simples. Vocês podem falar o que vocês quiserem. O que vocês têm que aprender? Você quer obedecer à regra? Use a máscara. Você não quer obedecer, paga a multa. Mas você vai matar as pessoas. Amigo, quem matou as pessoas foi Adão. Depois dele, quem acessa o sangue de Cristo, recupera isso aí e acabou. Aí alguém está falando assim, Pablo, eu perdi meu pai. Todas as pessoas, mais de 100 eu vi, assim, nas redondezas. Tem um perfil dos 14% do Brasil. Eu lamento seu pai ter morrido em relação ao Covid. Só que aí você fala, foi o Covid? Não.
estava com problema respiratório, estava com algum outro tipo de doença. Todos que eu vi, tá? Todos os casos, 100% dos casos. Fora que não é o tema que a gente está discutindo, mas eu quero te mostrar sobre regra, tá? Não faz sentido nenhum. Vou te explicar. Eu tenho que falar mais por 1 minuto para abrir sua mente. Quando um estado faz o lockdown, ele está falando o seguinte: eu não tenho capacidade de atender esse tanto de gente. Então nós vamos fazer o lockdown para não morrer esse tanto de gente. Vamos quebrar as empresas e as pessoas vão ficar desempregadas, mas depois a gente arruma esse negócio aí. Então o que acontece? Acontece uma coisa muito simples. A gente vai fazer o lockdown porque a gente não dá conta de atender nos hospitais. O que o governante tinha que ter feito enquanto o lockdown estava acontecendo? Eu deveria estar aumentando a quantidade de UTIs para suportar as pessoas. Não fizeram. Alguns lugares fizeram, superfaturaram, e vai começar a prender prefeito agora que você nunca viu na vida, tá? Então, o lockdown era para aumentar a capacidade da saúde. O que aconteceu? Não fez. Agora está voltando o lockdown tudo de volta. O que acontece? Tem que acionar judicialmente os prefeitos desse que entrou e não fez nada e agora vai entrar de novo. Vai entrar de novo. Só que aí, alguns de vocês são da turma da regra. E agora vão ficar com raiva, vão sair da live, vão não sei o quê. Eu não estou importando com isso. O que eu estou falando é, que nível de obediência é essa que esse povo todo entrou? Tem várias pessoas, crianças usando máscara, dando entrada no hospital, e a mídia não pode ficar falando. Por quê? Porque senão começa a falar, para que usar isso aí? O que você não está entendendo é que muitas pessoas se beneficiam no caos. Muitas pessoas se beneficiam no caos. E o que eu quero te falar é, ande por princípios. Eu peguei Covid. E peguei de propósito. Eu não parei com essa conversa aí que esse povo ficou falando. Peguei, todo mundo que tá em volta de mim pegou. Eu chamei todo mundo. Olha o que eu falei para todo mundo. Quem não quer pegar, não precisa, fica só dentro de casa. Quem tem parente no grupo de risco que representa 14% do Brasil, ou manda seu parente para a roça, ou você não volta para casa até acabar esse negócio aí. Então é o seguinte, cuida da sua vida, moço. Esse negócio de usar máscara e a imunidade sua tá baixa não vai mudar nada. Aí alguém fala, a máscara é para não proliferar. Só que não adianta, moço. O cara, ele arranca aqui, ele põe a mão, só que ele não cuida da imunidade dele. Então, quer controlar o social por regra de tal forma que não vai adiantar. Não adianta você vir falar isso, tá? Tá tudo certo. E aí tá tendo um problema, uma investigação da Polícia Federal bem profunda de pessoas que estão pegando todos os casos de morte e pondo Covid para trazer um problema não só para o Brasil, mas para vários países. E agora um monte de gente vai ficar com raiva e eu posso fazer o quê? Nada. Eu estou te explicando que existe uma regra e se você andar por princípios, você nem fica com medo desse tal de Covid. E eu duvido, vocês que perderam parente por causa de Covid, eu peço para vocês, eu não sei se vocês mandaram fazer exame laboratorial, mas exame laboratorial não tem nem 11% ou 12% de caso confirmado por laboratório, tá? Leva 30 dias. Titi pensa igualmente. Recomendo o pessoal assistir o vídeo. Caiu a máscara do coronavírus. Ele fala exatamente isso. Não, tem muita gente que pensa no planeta Terra. Como é o shot para aumentar a imunidade? Limão, própolis. Entra aí no Google e coloca. Chico, qual é o seu conceito que você usa para dar presente aos seus filhos e saber que eles vão dar valor? Crianças não vão dar valor ao presente. Eu só faço eles doarem os brinquedos antigos para ganhar novos. Amo a minha igreja, mas às vezes tenho 7 reuniões e senti uma crítica por acordar às 4h59 para assistir as lives. Nem vejo como crítica, talvez. Um ciúme por você ser a faísca. Penso que é amor. É normal. Eles começam a falar, você não acorda para ler a Bíblia. Mas está lendo a Bíblia lá na hora que acorda. Não precisa se preocupar, não. Hoje temos, Gisele, mais generais acordados de São José do Rio Preto. Sejam bem-vindos, Iris, Lucimar, Luciano Titio, você tem transformado em nossas vidas. Tamo junto. Pablo, então, você falou esse negócio da máscara. Você quer que a gente pare de usar? Não. Eu não estou criando regra para você, ué. Anda por princípio. Anda por princípio. Então, vamos lá. O que é princípio? Anota aí.
tudo que Deus criou até o sétimo dia. Eu vou te ensinar a olhar isso. Alguém escreveu assim, na Bíblia diz que é para se isolar. Engraçado é que quando Jesus estava em Jerusalém, o leproso não podia entrar lá. O que Jesus fez? Jesus foi lá, do lado de fora de Jerusalém, para curar o cara. Quando o morto está morto, você também não tem que ir. Jesus foi lá chamar o cara para fora. É engraçado. A mulher do fluxo de sangue foi lá, encostou em Jesus, curado. Você é o terror da terra. Moço. Você não entendeu isso. Um dia eu fui orar com um cara que estava com morte cerebral, não, UTI. Aí a médica falou assim, não tem medo de pegar a doença dele? Eu falei, cara, que não, mano, tô com sangue aqui. Você está doido, você está falando. Se eu que vim para promover o terror aqui, eu ficar com medo de doença, se eu sou a vida, eu carrego a vida, eu vou ficar com medo de doença? Já era, mano. Você foi programado certinho para fazer o quê? Só obedecer cegamente as coisas. E usa a própria Bíblia para falar o quê? A própria Bíblia para quê? Para justificar essas besteiras suas. Desde quando o marxismo cultural começou a doutrinar até o povo da igreja, eles usam a própria Bíblia, entendem da Bíblia mais do que os pastores, mais do que padre, e governam todo mundo. Tem uma coisa errada. Desde quando foi criada a igreja, nunca a igreja ficou fechada na história da humanidade. E esse povo é tão forte que fecharam as igrejas. Mas a igreja não é o povo que ora por cura, milagre, sinal. Então tem alguma coisa errada acontecendo. Abre os seus olhos. Mas vamos lá. O que é regra? Anota. Tudo que foi criado pelo homem depois de quebrar um princípio. Quando alguém quebra um princípio, vai viver por regra. Olha que louco. Todo cara que eu vou ensinar a jogar tênis, eu não sou extraordinário para jogar tênis, não. Só que esse cara é bem marrom mesmo. Só que toda vez que eu vou jogar, a primeira coisa que a pessoa quer saber é a regra. Regra do jogo. Eu falo, não interessa. Regra do jogo não interessa. O que interessa é o fundamento do jogo. Ele quer saber como é que conta o ponto, como é que acaba, como é que ele ganha. Não é isso. Você tem que saber o fundamento. Como que funciona a bola. Como não existe regra no negócio de encostar na bola. Aquilo é um fundamento. Fundamento. A pessoa quer saber como que ganha. Calma, filho. Você tem que saber o fundamento. Primeiro, o fundamento do tênis é a bola. Segundo, é a quadra. Terceiro, é como tocar nessa bola. Eu explico o fundamento. A pessoa fica, mas e o ponto? Você não sabe nem fazer nada, filho. Foca no fundamento. Como segurar na raquete. Como usar seu próprio corpo para não fazer força. Isso não é regra, isso é fundamento. Depois que você aprende o fundamento, você vai aprender a regra do jogo. Só que as pessoas elas não estão nem aí para fundamento. Elas querem as regras primeiro. É uma doutrina muito pesada. É a doutrina muito pesada, a doutrina da regra. Então anota. Se você é alguém que vive por princípios, você não precisa sair anotando regra de ninguém. Jesus resumiu regras que o povo judaico precisava em 2 mandamentos. Amar a Deus e o próximo, como a ti mesmo, que na verdade são 3. Amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Então são 3. Esse é o segredo. Outra respondeu o Stories, por que os religiosos te odeiam tanto? É porque eles não se amam. Porque quem se ama não odeia os outros. Isso é princípio. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando a pessoa não se ama, o que ela tem de oferecer para o outro? A pessoa não se ama, ela vai oferecer o que para os outros? Eu vou te explicar. Tem gente que fica louco quando eu falo isso. Deus deu os 10 mandamentos. São princípios? Óbvio que não. Os 10 mandamentos são regras. Eu te conto aqui, ó. Minha cabeça, depois que eu configurei ela para isso, já era, mano. Eu enxergo o princípio ou a ausência dele em qualquer coisa. Quando Deus fala, não matarás. Anota aí. Não matarás. O que é? Alguém perguntou, acordar às 4h59 é uma regra? Se eu não aparecer aqui e você continuar acordando, é um hábito seu.
Se você acorda só por minha causa, é uma regra. Se você acorda 5 dias e 2, você não acorda, continua sendo uma regra. Aí eu vou explicar. Se virar um hábito, está virando um princípio. Eu explico vários princípios que você pode usar para estar acordando. Aprendizado. Primeira coisa. Aprender é um princípio. Vai ouvindo. Depois eu volto nisso aí. Quando Deus fala não matarás, matarás não é princípio. Não matarás é uma regra. Por que que Deus estabeleceu a regra? Porque alguém quebrou o princípio. Quando você lê lá, não matarás, qual que é o princípio? A vida. Aí tá lá o outro, não adulterarás. Não é princípio, é uma regra. Não faça isso. Por quê? Alguém quebrou o princípio. Qual que é o princípio do não adulterarás? É qual? É aliança. Olha que louco. Então, quando você vai fazendo essa análise, você vai ver o que é regra e o que é princípio. Quem foi que criou essa própria coisa para o homem? Ele mesmo. Foi ele que fez. Foi ele que fez isso. O próprio homem caçou isso. Então, o não é regra. Não faça. Por quê? Porque eu tinha falado para você fazer o bem. Você foi lá e quebrou o princípio. Não era para a gente andar debaixo dessas coisas se o homem não tivesse quebrado os princípios. Então, o que acontece? Se você é alguém que anda por princípios, anota. A vida é mais leve. Não tem que dar satisfação para ninguém. Eu acho que a melhor coisa que existe chama liberdade. Quem anda por regras não tem liberdade. Eu queria ter visto a cara do Moisés quando Deus foi falando. Anotei os 10 mandamentos. E assim, ó, não matarás. Aí eu olhava Moisés para ele. Eu já matei. Pois é. Regra não adianta. Alguém está falando, e o sábado? O homem quebrou o descanso no Éden. Por isso que é uma regra. Aí eu te provo com Jesus. Jesus curou no sábado. E aí foram descer a marreta de Jesus, mas você curou no sábado? Aí ele falou, o sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Ninguém conseguia responder. Qual o princípio poderoso? É o desfrute. E Jesus tinha alegria em curar as pessoas no sábado. As pessoas piram. Existe religião do sábado. Por quê? Porque o sábado é tão importante que nós temos que... Você pode falar o que você quiser, irmão. Titi olha para princípio, ele não quer saber que placa de denominação você segue. Isso não interessa. Você tinha que respeitar todas as religiões. Por favor, eu vou respeitar o Deus vivo e a palavra. As religiões são facções que cada um quer mandar na sua própria visão de não sei o quê. Eu não estou aqui chamando você para andar em religião, não, moço. Eu estou chamando você para você cuidar da sua vida e direto na fonte, que é o maior princípio que existe, é a fonte. Só que vocês gostam de andar debaixo de gangue que cria um monte de regra. Um tem que usar um coque, o outro tem que usar um capacete para ir para o culto. Um tem que fazer não sei o quê. Pá, mas por que você está falando isso? Porque isso tudo é regra. Tem gente que acha que essas coisas é princípio. Ó, pode pintar a unha vermelha, não. Ó, pode que? Não usa música do mundo. A pessoa é tão... Tem gente que é tão bobo com regra que tinha que mudar para outro planeta. Mas na hora que você mudar para lá, o planeta vai ficar chato, porque você é um criador de regra. Quando você anda por princípio, você não tem que andar por regra. Quando acordar cedo é regra, você falha quase todo dia. Mas quando é por princípio, eu faço isso para me conectar na fonte, eu faço isso por conta do princípio chamado aprendizado. Tem vários princípios. O que você tem que aprender? Quando você aprende os princípios, você olha para tudo e você fala, esse aqui tem, esse aqui não tem. Falo para todos os meus sócios. Eu tenho mais de 100 sócios por causa do mercado imobiliário. Às vezes você vê poucos na internet, vários não gostam de se expor, e tem vários homens de alta patente aqui no país e fora. Os caras que andam por princípios são os que eu mais vejo. Mas é engraçado. Vou contar uma para você. Eu não tenho... O momento não está fácil para empreendedores e profissionais liberais. Por isso, o PicPay Empresas zerou todas as suas taxas até o final de julho.
tá falando, você ouve música mundana? Eu nunca vi uma música ir lá na frente aceitar Jesus na igreja. Toda música é de Deus. Alguém fala, mas o cara tá falando. Nada, não existe nada na Terra que não seja de Deus. Quando alguém fala assim para mim, ó, pra você ver, o que é configuração mental? Ah, o fulano é de Deus. É a primeira pergunta que eu faço pro cara logo em seguida. E o diabo é de quem? Ui, o diabo é dele mesmo. Não, o diabo não é criador de nada, não, amigo. O diabo também é de Deus. É criação de Deus. E aí a galera pira. Mas como assim? Não, moço, não existe nada que não seja dele. Anota aí pra você aprender a parar de falar besteira. Olha lá, toda música chama um espírito. Isso é o que te contaram, isso é besteira que você está falando, tá? Música não chama espírito. A música, você instala drives mentais e muda completamente a sua química. É o seu coração que chama o espírito, tá? Para de falar besteira. Eu nunca vi uma música sair, entrar lá e falar, eu aceito Jesus. Agora essa música é de Deus. Tudo é de Deus. Só que as pessoas, elas estão falando do que tem dentro delas, da alma delas, tá? Pablo, mas você ouve músicas? Eu vou contar um negócio pra você. Eu ouço música caipira. Chão Carreiro e Pardinho. Aí você ouve a música lá, Travessia do Araguaia, música mais linda que tem na Terra. Quando chega na hora de sacrificar o boi, na música, o cara tá sacrificando o boi. E aí o que ele fala? Não preocupa com isso não, porque isso aí, ó, Jesus também morreu para salvar a humanidade. Brilhante a música. Aí eu tô ouvindo as músicas, quando eu tô na roça, adoro ouvir. E aí o que eu faço? Passa pra próxima música. Aí vem, cabelo loiro vai lá em casa passear. Essa música eu não canto. Porque não é que ela é do diabo, é porque ela vai instalar drive mental na minha cabeça. Tem gente que não ouve música do mundo e ouve filme do Steven Spielberg. Olha, mesma coisa, filho. O negócio é, aquilo ali vai mudar você? Eu, por exemplo, eu tenho uma birrazinha com filme por um motivo. Cada 10 filmes, 9 tem adultério. Cada 10 filmes, 9 tem problema com questão de família. Porque é de propósito, moço. Quando você entende a arquitetura por trás do negócio, já era. Só que, eu não gosto de música do mundo. Não ouça. Pronto. Tem um tanto de música romântica que salvaria esse casamento seu de meia tigela, porque instalar drives mentais de romantismo. Receba as flores que te dão, em cada flor um beijo meu. A gente fala, essa música é brega, mas é melhor que o seu casamento. Só de cantar uma música dessa, você fala, eu quero comprar flores para minha esposa, são drives. Aí você fala, mas eu não gostei do jeito que você cantou. Não interessa, o que interessa é se é romântico ou não. Ouça para instalar os drives. Mas você vive cantando as músicas que não tem nada a ver. Música, vídeo, tudo que for. É só para me influenciar positivamente. Não assista essas doideiras. Já é. Pablo, eu não gosto. Problema é seu. Pablo, eu gosto. O problema continua sendo seu. Então, no princípio, é tão leve a vida, mas é tão leve. Alguém fala, mano, alguém olha e fala, esse cara aí é rebelde. Aí eu olho. O que ele sabe sobre rebelião? Por exemplo, o que eu mais amo é quando uma igreja começa a levantar líderes que não concordam e eles vão e abrem outra igreja. Alguém fala, mas você concorda com isso? Mas é óbvio, isso é o que mais faz a igreja crescer no mundo. Só que é o seguinte, nós queremos que o evangelho ele seja propagado nas nações, mas se alguém sai daqui para abrir uma igreja do diabo, ou seja, cria uma regra. Deixa eu te falar, o princípio está na a multiplicação, é um princípio, ok? E é engraçado que todo grande líder de igreja saiu da igreja de outro. Só que se você sair da minha igreja, você é do demônio. É isso que vocês não entendem. Alguém perguntou, você assiste futebol? Eu não assisto nada, tem 7 anos, eu não vejo televisão. É porque eu estou escrevendo livro, eu já publiquei 12 livros, vou publicar mais 5 nas próximas semanas. Eu tenho um problema sério. Eu sou alguém que produz na terra. Eu não vou... O que eu ganho assistindo futebol? Eu gosto de futebol. Você gosta de assistir o futebol? Eu sou amigo dos jogadores de futebol. E nem eles gostam de futebol. Você vê que coisa. É simples. O que é o princípio? Fundamento de todas as coisas. E agora eu vou te falar do princípio mais poderoso. O princípio mais poderoso é a fonte. Não tem princípio maior que esse.
O primeiro pino da criação é a fonte. Aí você fala, é o Deus vivo? É o Deus vivo, Jeová. Ele é a fonte. Por que eu estou falando fonte? A maior fonte de todas não recebe água de lugar nenhum. Eu sei que agora vai ter um monte de mimimi, mas eu não posso fazer nada, né? Quem resolve andar por princípio vai ouvir pedrada da turma da regra. Você vai aprender um negócio agora assustador. O dízimo é uma regra. A oferta é um princípio. Quero falar para vocês, todos, sejam generosos, que o que prospera é generosidade. A maioria no mundo das pessoas que dão dízimo não prosperam. Tá no erro estar em dar o dízimo? Não. O erro está, sou obrigada a dar, senão não prospero. Pessoas, líderes religiosos fazem gestão do medo para fazer você dar o dízimo na marra, mas você que é homem, dá seu dízimo certinho, tem 10 anos, não prospera, aí fala, Deus ainda vai me abençoar, coitado. Mas nunca honrou sua esposa levando ela para comer num lugar. Por quê? Porque você é um fracassado que anda por regra. Eu sei que dói, vai dar uma treta, um monte de gente fica mexendo o saco, mas eu vou falar mesmo assim. Foi Abraão que criou o dízimo, Deus não pediu, não deu todo mês, e o dízimo que ele deu não foi sobre o patrimônio que ele tem, foi sobre o espólio que ele ganhou, foi o despojo que ele ganhou na guerra, ou seja, ele tomou de assalto um lugar, quando você ganha a guerra, aquilo é seu. Mas você não podia falar isso. É o problema de quem anda por princípios. Vai falar o que quiser e assume a consequência. É engraçado. Vários pastores, os maiores do Brasil, eles concordam, falam comigo assim, comigo, eu tenho amizade. Mas você não pode falar isso pro povo. Por que que não pode falar? É porque é uma coisa que ajuda a sustentar a igreja. Então, meu amigo, tem um problema muito sério. Se você não fala a verdade para as pessoas, quando os primeiros começarem a falar, você vai ter problema. Por quê? Porque você cria uma regra, essa regra é uma regra judaica, e alguém pode ter vários pastores, pode cair para dentro que eu te ensino. Malaquias 3.10. Todo canalha que usa Malaquias 3.10 para colher dízimo hoje, ele é um canalha, porque aquilo é na época do templo. Na época do templo tinha que pagar porteiro, tinha que pagar sacerdote, não tem nada a ver. Pablo, mas e agora? Agora é o seguinte, você que dá o dízimo de forma generosa, continue dando, porque é isso que prospera. Deus ama quem dá com alegria, generosidade que prospera. Anota outro princípio aí, generosidade. Generosidade é um princípio. Só que aí as pessoas não fazem. Pablo, é a oferta. A oferta é princípio, porque Deus ofertou tudo primeiro. Ele deu a terra, ele deu o Éden, ele deu domínio, governo, tudo oferta. Ele deu o cordeiro, que depois que Adão caiu no pecado, para se vestir. Ele deu Jesus para nós, para nos tirar do inferno. Ele nos ofertou o reino. Amigo, você tem que entender uma coisa. Não faça por regras. O que foi meu grilo? Quando eu fui quebrar essa regra do dízimo, eu fiz foi aumentar a quantidade de dinheiro que eu invisto no reino. Só que a maioria de vocês, ao invés de pegar o drive, vão ficar mais escassos agora. Eu acho é pouco, 10%. Eu acho que é gente fraca que anda por regra. Meu negócio é transbordo no nível hard. E por mais playboy que você acha que eu sou, eu quero terminar minha vida transbordando todo mês mais de 90% de tudo que eu ganhar. Eu tenho certeza que eu vou ter que chegar em 99%, que é tanta geração de valor que é insuportável ter esse tanto de dinheiro. Então, o meu segredo não é ensinar você a ser escasso ou virar um filho do diabo, mas é andar por princípios. E isso é terrível. Pablo, o que a gente faz? Aqui nessa live não deve ter menos dos 200 pastores. Eles estão pensando o que a gente vai fazer se a gente ensinar isso para as pessoas. O que eu vou ensinar? Você vai ensinar a liberdade, para distorcer a palavra nisso, aprenda a gerar várias receitas na igreja para não precisar de arregaçar a Bíblia. Arregaçar a palavra do Deus vivo porque você precisa de dinheiro. Existem caras, você não acredita, existem caras que falam para as pessoas, uma pessoa para fazer macumba, ela gastou 5 mil, você tem que gastar 5 mil para quebrar macumba. Gente, é como é normal, tem igreja. É uns canalha vagabundo fazendo um negócio desse.
Ó, Marcos Fernandes, eu sou pastor e sempre ensinei isso. O que é a parada? Muito simples. O que é o princípio no seu coração? Se você... Olha aqui que benção, ó. Éder, sou pastor, ensino princípios, 2 anos que estou em uma comunidade local, perdi 60% dos irmãos. Nem os irmãos querem andar por princípio. Você não perdeu, Éder. Você viu quem é que estava com você. É simples. Quando Adão assumiu a responsabilidade de comer aquele fruto, ele estava falando, eu abro mão dos princípios cabulosos que o Senhor fez e eu quero ir para a regra. Por isso que você veste roupa, por isso que você é obrigado a trabalhar. Quem que entrou na regra? O homem, porque Deus falou, certamente morrereis. Olha aqui, Keira Cordeiro, eu sou pastor e concordo contigo. Presta atenção, por que que você anda de roupa hoje? Porque foi Adão que assumiu o risco dessa regra. Não tinha ela lá. Deus não falou, vai andar de roupa. Lembra que toda vez que você quebrar um princípio, olha o nome do princípio. O princípio foi quebrar o desfrute. Quando quebrou o descanso, que é o desfrute em hebraico, você vai andar de roupa, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer o regaço. Você vai ter que fazer o regaço para sobreviver. O que é o problema? Eu poderia ficar aqui dando volta com vocês, só que tem um problema explodindo dentro do meu coração. Eu fui chamado para destravar as pessoas, para desalienar elas. E em bom pouco tempo vocês vão estar maiores que eu. Pablo, você é doido? Como que eu vou conseguir? Jesus que falou isso. Vocês vão fazer obras maiores. É só juntar com ele. Eu peguei esse código, pega esse código. Se você está conectado e é um com Jesus, tem consciência que você é um com ele, você vai fazer obra maior que ele. Mas sem ele não tem como. Não tem como. Eu não vou deixar essa live salva. Quem tá aqui, tá aqui. Quem não tá, não tem que estar aqui, velho. Vamos fazer um combinado? Você que tá aqui me pedindo para deixar essa live salva, tem como você compartilhar só com 3 pessoas através da sua vida? De falar, ó, eu tô em choque. Eu tô em choque porque não faz sentido. Tem que andar por princípio e não por regra. E você vai pirar que em todo lugar tem regra. Vocês que acabaram de sair da casa do pai de vocês, ou se foi hoje, ou se foi há não sei quantos anos atrás, deixa eu te contar um segredo. Abandone as regras dos seus pais. Pega os princípios que eles ensinaram para vocês e siga os princípios, mas as regras não. Se eu for seguir regra de meu sogro, da minha sogra, do meu pai, da minha mãe, do meu avô, meu Deus, mas eu ia estar muito distante de onde eu estou hoje. Piores que você, é normal que os filhos prosperem mais do que os pais. É normal. Só que é tanta regra que não dá. Se eu fosse ouvir meu pai, ia ser concursado da prefeitura de Goiânia. Que é isso? Meu pai falava, você tem que ter estabilidade. Papai, obrigado pelo ensinamento, mas é uma regra, eu não quero. Eu nunca pus a mão numa apostila de concurso, meu pai é concursado e ele morreria se ele imaginasse que eu não ia dar em nada na cabeça dele. E aí sempre regra. Meu pai quis ser médico, quis ser advogado, quis ser... Advogado não. Ele quis ser médico. Seria um sonho você formando em medicina. Eu pago pro senhor. Ué. Não, não quero não. Então acabou. É sempre andando na regra dos outros. A minha mãe sempre falava para mim, não arruma encrenca com os outros, não sei o quê. Mãe, eu tento. O negócio aqui, borbulha aqui dentro, sabe? Eu tenho que tocar o terror na terra, não tem jeito. Minha mãe é a primeira a ver os vídeos que o povo fala mal de mim. Ela fala, o que eles estão falando de você? Mãe, esse cara tá ajudando o Pablo Marçal a crescer. Só que ela não gosta. Aí eu falo, mamãezinha, eu tava com ela ontem. Não importa com isso, eu preciso desse tipo de gente para a mensagem do reino ir mais longe. Senão eu vou ficar o mais bobo na terra. Um monte de gente, meu povo não gosta de você. Mas eles estão falando de mim sem eu pagar nada. Quem não gosta de mim fala todo dia de mim. Esse cara não sei o quê, esse cara não sei aonde. Aí o outro que é mais esperto ouve e fala que está falando mal dele aí. Deixa eu ver aqui. Aí entra, assiste 2 vídeos. Eu já me dá mudar. É lógico. Aprende uma coisa. Fique só com os princípios.
Não fique com regras de ninguém. Nem do seu pastor, nem do seu pai, nem do padre, nem do croix, nem de ninguém. Você tem que entender uma coisa. Princípio básico. A fonte. Maior princípio. Todo dia você vai acordar, agora nós vamos falar de um princípio. E agora eu vou começar a soltar o bambu aqui, tá? O princípio mais poderoso é fonte. Pablo, eu dou dízimo para Deus. Mentira. Ou você é mentiroso, ou quem te ensinou é mentiroso. Porque Deus não manda motoboy recolhendo dízimo e levando, vamos incinerar esse dinheiro aqui no céu. Deus não precisa disso. Você dá o dízimo para a comunidade onde você está, para ajudar outras pessoas. Então, número 1, se esse povo não estiver multiplicando e crescendo, tem alguma coisa errada onde você está. Aí tem 10 anos que a gente está aqui nesse prédiozinho pequenininho e às vezes não cresce. O demônio está contra nós. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Onde os sinais que a igreja está multiplicando e trazendo salvação para mais gente. Se você põe dinheiro no negócio, esse negócio não cresce, é igual a empresa que não dá retorno em nada. Então é o seguinte, aprenda os sinais. Se você, amigo, você está investindo na vida do pastor e é legítimo. Eu estou falando para você parar de fazer. Agora eu vou parar de fazer. Eu não queria pagar o imposto, agora vamos pagar o dízimo, vou ficar mais rico. Isso não faz você ficar mais, faz você ficar mais escasso. O que eu estou falando para você é, ande por princípios. Deus ama a igreja, eu também amo. Só que tem que tomar um chacoalho para mostrar quem é a igreja de verdade. Igreja é eclésia no grego, significa chamados para fora. Se você está numa igreja e essa igreja não sai para fora para buscar gente e fica só onde, de acordo com os nossos preceitos, isso não é igreja. Igreja é eclésia, que significa chamados para fora. Alguém falou. É difícil diferenciar princípio de regra. Olha no princípio. Quando alguém falar princípio, tem a cara de Deus. Quando tiver regra, tem a cara de homem. Alguém fala mais homem é mais semelhança de Deus. Se é mais semelhança, anda por princípio. Se é com identidade desconfigurada, anda por regra. Acordo quase todo dia. Ainda é uma regra eu acordar cedo. Tá? Não tem como você... Anotei. Princípio gera hábito. Regra gera disciplina. Ó. Alguém está falando, ó. Estou pastor. Uau. E ando e prego a generosidade. Dízimo é lei. Lei judaica, lei abrâmica. Mas engraçado é que outras leis, pastor, vocês não pregam. Mas a lei do dízimo é para dar manutenção na igreja. O que acontece? Vai pregar. Quem anda debaixo da lei, pega a parte que o apóstolo Paulo fala, quem anda debaixo da lei vai ter tudo que a lei oferece. Quem anda debaixo da graça vai ter outro problema, tá? Simples. Hábito é mais importante que disciplina? O que é isso? Se eu me forço todo dia para fazer uma coisa, estou disciplinado por regra. Anota aí. Regra e disciplina. Uma é filha da outra. Quem que é? A disciplina é filha da regra, o hábito é filho do princípio. A disciplina, ela é só uma chave de contato. Quando eu pegar, eu não preciso ficar segurando a chave aqui do motor de arranque, senão vai queimar. Tá? Como aplicar os princípios na empresa? Muito simples. Qual que é princípio? Identidade é princípio. Ó, se você tem uma pessoa que é contra as coisas que você pensa, você não pode. Quando eu falo contra, não é a pessoa tem que ser um robô. Mas se a pessoa fala assim, por exemplo, você tem a sua empresa é uma casa cristã. Vamos falar do Silvio Santos. Silvio Santos, a casa é chamada SBT, o cara tem meu respeito. É uma casa judaica. O SBT é uma casa judaica. O que ele faz? Se pessoas ferirem o que ele ensina lá, ele não faz. Um dia, aquele pastor Valdomiro Santiago quis comprar a madrugada do Silvio Santos, oportunizando a quebra do banco dele, do Pan-Americano. E o Silvio Santos, para salvar o banco, precisava de 10 milhões por mês, coisa que é ficha para ele. Aí o Valdomiro ofereceu para comprar a madrugada do SBT. O SBT não vende madrugada para a igreja, para nada. E o Silvio Santos foi categórico. Respondeu, você sabe por que Jerusalém foi tomada por outras religiões? Porque eles começaram a negociar Jerusalém e deixaram esses caras entrar. Aqui o SBT é uma casa judaica, muito interessante. A esposa é evangélica e as filhas tudo são evangélicas. O Silvio Santos é judeu. Ele fala, aqui é uma casa judaica, eu não vou vender madrugada para igreja nenhuma. Ponto.
Mas a família dele inteira cercada é todo mundo crente. E o Silvio Santos tem meu respeito, porque ele acredita, isso é um princípio. Ele colocou um princípio que lá é para isso a empresa. Muito louco isso. Então é o seguinte. O que você tem que entender é que eu não quero criar uma regra do Pablo Marçal para sua vida. Eu sou alguém que está te chamando para ir direto na fonte. O princípio é a fonte. A fonte jamais esgota. Se algo está com alguma doença, desconectou da fonte. Ah, eu não deixei de ser. Eu sei que você não deixou. Mas na fonte a água é tão forte, o rio que flui dentro de você é tão forte que a doença tem que ir embora. Assim como existem pessoas contaminando umas às outras com o vírus, você tem um vírus mais poderoso que é o vírus da vida. Anota o princípio. Vida. Vida. Vida é um princípio poderoso, que quem tem abunda e transborda na vida dos outros. Quem tem vida acorda gente no caixão. Quem tem vida toca o terror na terra. Quem tem vida faz o quê? Toca o terror na terra. E aí que tá o detalhe. Se você é alguém que anda conectado na fonte, você vai repudiar todas as coisas do mundo que não estão conectadas na fonte. E a gente vai acordar todos os dias agora, eu vou falar só de princípio, eu vou aumentar a frequência. Vou aumentar a frequência e nós vamos bater com força. Deixa eu responder as perguntas aqui no patrocinado que está saindo. Bom dia, Titi. Como se desbloquear de um ser patrão bonzinho pode arrebentar nas palavras sem dó mesmo, porque eu estou precisando largar desse jeito, deixar o funcionário querer mandar em mim. Você é um patrão bonzinho. É assim, ó. Você está lá como empresário para potencializar pessoas, para essa empresa ela gerar um fator. Não sei qual que é a sua missão, mas todo empresário para mim é uma metralhadora do reino. E aí o que acontece? Você tem um tipo de jogo. Se você tem alguém que está te dominando, é porque sua identidade ela não é plena. Então você precisa de quê? Ativar sua identidade. Todo mundo que está em posições maiores e é dominado tem bloqueios de paternidade, tem alguns tipos de bloqueios. Você precisa de resolver isso na sua própria identidade. Tá? Nada arrogante. Fui na casa dele, simprão de tudo. Rogério Bretas. Como rainha de Sabá, vi que é muito mais. O que incomoda é alguém ativado e íntimo de Deus. Quem tiver ouvidos, ouça. Obrigado pelas dicas, brother. Valeu, Rogério. A gente estava junto ontem. Minha cunhada pediu para minha esposa cuidar da sobrinha. Disse que não teria como, pois ela tem um gene forte e nem a mãe dela consegue controlá-la. Temos um bebê de 3 meses que depende 100% da minha esposa. Agora estão todos bravos comigo, até a esposa. O que fazer? Peita no que você falou. Eu tomaria a mesma decisão. Tá? Não aceita filho dos outros, não. Deus abençoe e vamos em frente. Sempre. Vamos para dentro, que é melhor ainda. Manda um oi pro meu amigo. Já mandei um oi pro amigo. Leoberto. É isso aí. Estou respondendo as perguntas. Estou policial militar. Estou abandonando essa regra. É só por data, tá? Só por data. O problema é que os